seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, dos versículos do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu de um cemitério e foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos, e pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: Então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir a Jesus que fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápolis tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos diante novamente do Evangelho em que Jesus expulsa o demônio, né, de um homem que está atormentado por uma legião de demônios. E mais uma vez a gente constata aqui o poder de Deus, a força de Deus contra o mal. E é sempre assim, é uma luta constante do bem contra o mal. Mas o bem sempre vence o mal. A força do bem é maior, a força de Cristo é maior. E é diante desta força que o demônio, que o Satanás se sente incomodado com a presença de Jesus. A presença de Jesus incomoda o inimigo. Portanto, quando nós tomamos posse desta palavra, quando nós invocamos Jesus para a nossa vida, nós também expulsamos todos os males também da nossa vida. Aquele homem que estava possuído, que vivia anos atormentado, porque não encontrava paz, porque não encontrava de fato alguém que ajudasse também a se libertar daquela situação. E Jesus vem naquele momento livrar aquele homem daquele mal, livrar o homem daquela atormentação, livrar o homem daquela tentação. E é isso que Jesus faz e quer fazer também com todos nós. Ele quer nos livrar do mal, Ele quer nos livrar de todas
as nossas tentações. Ele quer nos salvar, nos curar. Aquele homem fica curado de todo o mal. E como é interessante, né? As pessoas então têm medo de Jesus, né? Têm medo do poder de Jesus, né? E expulsam da cidade, né? Isso é uma reflexão profunda. Quantas vezes Jesus continua sendo ainda expulso da cidade, das cidades, dos lugares, porque as pessoas têm medo do poder de Deus. Por outro lado, também é interessante aqui, porque aquele homem que se sente livre, aquele homem que agora está cheio da graça de Deus, ele quer ficar com Jesus. É uma forma de gratidão, de reconhecimento do que Jesus fez na vida dele. Mas Jesus agora tem uma missão para ele. Volta para a tua casa, né? Volta para a tua família. É lá que deves também anunciar o reino de Deus, a boa nova. É para eles que você deve dar testemunho daquilo que Deus é capaz de fazer. Amados irmãos e irmãs, é isso que hoje, quantos testemunhos precisamos dar em nossa casa, em nossa comunidade, em nossa igreja. Precisamos dar testemunho das graças recebidas, dos milagres recebidos em nossa vida, das libertações. Hoje, quantas pessoas não são libertas dos vícios, né? Quantas pessoas não são libertas de tantas situações que o inimigo muitas vezes domina. E com a graça de Deus e com a força de Deus, quantas pessoas não são libertas dessas ações do inimigo. E é preciso que essas pessoas agora deem testemunho. Fale de Jesus para as pessoas, para que as pessoas não desistam, para que as pessoas busquem, de fato, aquele que pode libertar de todo o mal. Que Jesus também venha à nossa vida, nos liberte e que nós sejamos também corajosos, que nós sejamos verdadeiros testemunhos da ação de Jesus em nossa vida. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.